Um bom dia a você que está sintonizado na TV Câmara de Cubatão. Dentro de alguns instantes teremos início a audiência pública de finanças referente ao segundo quadrimestre de 2018, aberta à população. Lembrando, você que não puder comparecer aqui no plenário da Câmara Municipal de Cubatão, poderá nos acompanhar pelo canal 9 da NET ou pelas redes sociais TV Câmara Cubatão ou pelo site cubatão.sp.leg.br. Bom dia a todos. Declaro aberta a presente audiência pública em cumprimento ao disposto no parágrafo 4º do artigo 9º da Lei Complementar número 101, de 4 de maio de 2000, Lei de Responsabilidade Fiscal. Convido o vereador Antônio Vieira da Silva, o Toninho Vieira, a assumir a presidência na mesa. Bom dia a todos e a todas. Convido ainda para compor a mesa o senhor Genaldo Antônio dos Santos, secretário municipal de Finanças e servidor dessa casa, Douglas Lisboa Nogueira, chefe da divisão de Contabilidade e Finanças. Convido o vereador Márcio do Nascimento, respectivamente, o membro da Comissão Permanente de Finanças e Orçamento, para compor a mesa. Quero aqui também justificar a ausência do vereador, que é vice-presidente, Sérgio Calçados, por motivos particulares. Dando início aos trabalhos dessa audiência, convido o representante do Poder Executivo, o senhor Genaldo Antônio dos Santos, secretário municipal de Finanças, para demonstração e avaliação do cumprimento das metas fiscais do segundo quadrimestre de 2018, que engloba os meses de maio, junho, julho e agosto de 2018. Bom dia a todos. Quero inicialmente cumprimentar o nosso presidente da Comissão de Finanças, vereador Toninho Vieira, assim como também cumprimentar o vereador Massinho, membro da Comissão de Finanças, e cumprimentar a todos os ouvintes, telespectadores, a população de Cubatão. Nós estamos aqui cumprindo o que determina o artigo 9º da parágrafo 4 da Lei Complementar 101, que é a Lei de Responsabilidade Fiscal, que versa sobre relatório do segundo quadrimestre de exercício 2018, relatório de gestão econômico-financeira desta Prefeitura, situação econômica, financeira, orçamentária e patrimonial, e também a execução orçamentária em consonância com os dispositivos na Lei 4.320/64. Inicialmente, a gente faz um lembrete do que foi aprovado na lei orçamentária, onde apresenta uma receita bruta aprovada nesta casa
de 989.161.523 e, de fato, arrecadada até 31 de agosto, esse quadrimestre, o montante de 649.617.699,60. Desse valor, a gente faz aquela dedução que é do Fundeb, do ensino, e nós temos aí uma receita líquida arrecadada de 588.812.879,48. Dessas despesas, desse orçamento que foi aprovado, nós temos as seguintes despesas do município. Despesas com o município de Cubatão, 788.831.523. Despesas da Câmara Municipal, das transferências, de 44.739.000. Com a CMT, transferência de 18 milhões, Funprev, transferência, que é o Fundo de Previdência, de 48.070.000, e as contas retificadoras, com aquelas deduções do Fundeb, de 89.520.000, totalizando o orçamento que foi apontado lá atrás, de 989.161.523. A despesa orçada com o município de 788 milhões, nós já realizamos, ou seja, já empenhamos até agosto, final de agosto, 523.032.663,19. Do montante que estava previsto no orçamento, consignado na peça orçamentária, das despesas com a Câmara Municipal, nós já efetivamente repassamos até 31 de agosto desse exercício o montante de 29.826.000, que é a parte que é obrigatória do 10º repassado à Câmara todo dia 20. Nós já repassamos para a Companhia Municipal de Trânsito, a CMT, do montante destinado para esse exercício de 18 milhões, nós já repassamos 12 milhões. Fundo de Previdência, que também estava consignado o repasse no orçamento de 48.070.000, nós já repassamos até 31 de agosto o montante de 38.390.299,80, dando um total de transferências financeiras efetivamente realizadas de 80.216.299,80, de um valor, no montante definido no orçamento de 110.809.000. E aí, a parte que geralmente é um dos pontos mais observados pelos gestores, pelos entes, pela população, é quanto o município está, de fato, gastando com o pessoal. Nós percebemos aí, fizemos a evolução do último quadrimestre de 2017, puxamos o primeiro quadrimestre desse ano e o segundo quadrimestre desse ano também, onde você mostra um quadro bem responsável e mostra realmente que estamos atingindo aqueles índices que são previstos com gasto mínimo com o pessoal. Quando, agora, no segundo semestre, a gente teve um gasto total com o pessoal de 454.827.692,06, do montante da receita corrente líquida de 935.399.230,52, percentual gasto com o pessoal de 48,63%. Percebe que nós estamos dentro do limite, que é de 49,52%. Então, a gente está obedecendo aos requisitos essenciais de gestão com relação ao gasto com o pessoal. Percebe-se que
a nossa receita corrente líquida, houve uma queda com relação ao primeiro quadrimestre de 2018, que foi de 968 milhões e passou para 935. E houve também uma redução com gasto pessoal, que foi no primeiro quadrimestre de 471 milhões, passando para 454. E, comparativamente ao fechamento de 2017, que foi de 495 milhões, houve realmente uma redução importante do gasto com o pessoal, onde permite aquele percentual de gasto de 48,63%. Outro item importante que a gente deve observar é o gasto mínimo necessário com ensino. E aí você percebe que o primeiro trimestre de 2018, onde o gasto ficou abaixo dos 25%, onde a gente arrecadou 229.303.951,52, nós liquidamos 48.445.864,04, totalizando um percentual de 21,13%, e aí a gente ficou bem abaixo dos 25%. Qual a justificativa? O primeiro trimestre ele é atípico por conta do ingresso das receitas de IPTU de janeiro. Basicamente, os nossos grandes maiores contribuintes aderem ao pagamento à vista, e aí o volume de recursos que entra em janeiro é praticamente o dobro, quase 3 vezes mais a média dos demais meses do exercício. E aí puxa a receita de tributos para cima, e aí quando você aplica os gastos com o ensino, ele fica abaixo realmente dos 25%, mas você percebe que já no segundo trimestre de 2018 já houve a normalização das receitas mensais, e aí o gasto já passou para 27,9%, quando a gente já conseguiu liquidar 104.361.907,90. E no segundo quadrimestre, que é objeto desta audiência, da receita acumulada de 491.577.231,47, nós já liquidamos, já foram pagos 180.178.727,90, representando um gasto com ensino de 36,65%, assim, bem acima do limite mínimo de 25%. Saúde. Também é um item importante, que é uma aplicação mínima de 15% das receitas próprias. Terceiro quadrimestre de 2017, quando finalizou o exercício, a gente tinha um gasto com saúde de 17,31%. Primeiro quadrimestre desse exercício ficou também no limite de 15,27%, e aí também eu faço a mesma observação com relação à questão dos tributos, que em janeiro representa um volume muito grande de IPTU, e aí joga a receita própria lá para cima, e aí o gasto, como é um gasto médio, mensal, os programas são efetivados e liquidados e pagos, fica bem no limite. Percebe que no segundo quadrimestre de 2018, quando a receita de 491.577.231,47, nós liquidamos 92.329.730,77, representando um gasto com saúde de 18,78%, ou seja, já se distanciando do limite de 15%, que foi mostrado aqui no primeiro quadrimestre de 2018. Restos a pagar. E aí, eu gostaria de destacar esse item, e gostaria que os senhores vereadores e população em geral ficassem atentos a essa questão dos restos a pagar, porque é justamente uma obrigação dos governos atacar de forma séria, responsável e transparente a questão dos restos a pagar, que são justamente aqueles bens e serviços que foram entregues à nossa comunidade, à nossa população,
e que por algum motivo de ordem financeira não foram pagos. E aí você percebe um volume muito grande de restos a pagar, que foi inscritos em 1/1 de 2018. E aí é importante destacar esses restos a pagar. Tem aqui um relatório analítico, também tem um sintético, de que restos a pagar em Cubatão ele vinha sendo lançado, vinha sendo inscritos desde 2007. E nós estamos em 2018. Aí a grande questão, por que esses restos a pagar não foram atacados em todos os exercícios passados, né? E aí a missão desse governo, a nossa missão lá em Finanças é tratar esse assunto com muita responsabilidade, porque isso demonstra transparência, isso também permite que os nossos colaboradores, os nossos fornecedores, os nossos prestadores de serviço tenham tranquilidade de tentar buscar parceria com a prefeitura nas licitações e terem suas notas fiscais pagas, né? Isso permite que os preços fiquem na margem de mercado, que os nossos funcionários não onerem muito os preços, porque vai prestar serviço numa cidade que é adimplente. Então, por conta disso, nós estamos com uma missão assim, árdua, porém muito gratificante, no sentido de reduzir restos a pagar. Percebe-se que restos a pagar que foi lançado no começo desse ano, de 274.680.506,34, nós já reduzimos para 149 milhões. Redução muito importante, onde você tem restos a pagar. Ainda ficou um restante de 68 milhões, e desses restos a pagar, nós conseguimos pagar 56 milhões, que são aquelas liquidações que foram complementadas, porque despesa, só um detalhe, a despesa do município ela tem 3 estágios, que é o empenho, que é a condição essencial, né? Não pode haver despesa sem prévio empenho. Tem a segunda fase da despesa, que é, de fato, onde o município reconhece que aquele bem, aquele serviço foi, de fato, realizado, o ateste da nota, e vem a liquidação, aí está pronto para quê? Para o pagamento. Quando o município liquida os seus processos e não paga, ele vai para um estoque chamado de restos a pagar. Ele precisa ser enfrentado, o governo não pode se locupletar. Ele tem que, se ele liquidou, se ele atestou que aquele bem e serviço foi entregue, ele tem que pagar. Então, assim, por conta disso, nós estamos atacando. É que caiu bastante nossos restos a pagar. Isso é um trabalho efetivamente realizado agora na Secretaria de Finanças. E nós vamos continuar perseguindo essa redução dos restos a pagar. Débito de tesourarias, consignações 22.697.191,35. Depósitos de origens diversas, 24.123.590,47. São débitos que nós temos na prefeitura, que são aqueles empréstimos consignados, né, que todo mundo está aí pendurado nos consignados. Temos também os depósitos de caução dos contratos. Então, todos são lançados na parte da contabilidade pública em débitos de tesouraria. E aí, acordo de parcelamento das confissões de débitos previdenciários. Aquela questão que nós estamos enfrentando com relação à questão da previdência. Nós temos aí débitos que foram consolidados naquele acordo de parcelamento que foi aprovado por esta Casa, onde a gente consolidou todos os débitos da Prefeitura com a Caixa de Previdência, na parte da Previdência. A Caixa de Previdência tem a parte de Previdência e a parte de assistência. Eu estou falando da parte de Previdência. E consolidou-se uma dívida de 182.939.990,51. Nós, desse montante que foi consolidado e no acordo de parcelamento da massa 1, massa 2 e massa 3, nós já amortizamos até agora, até 31 de agosto de 2018, nós já amortizamos 19.038.781,80, tendo um saldo remanescente ainda a pagar de 163.901.208,71.
E o que são isso? São aquelas partes obrigatórias do governo em exercícios passados, onde a obrigação de repassar as contribuições previdenciárias, tanto do servidor quanto da prefeitura, né, não foram repassados. E aí a Caixa de Previdência ficou uma situação complicada e a obrigação do governo é repassar. Aí, por isso, foi consolidado esse débito e nós estamos aí pagando em dia, né, sem atraso, e aí, sem o que a Previdência hoje não consegue fazer o pagamento dos seus aposentados. No futuro, a gente também, né? Os precatórios é uma herança maldita que está consolidado e nós temos que honrar com esses precatórios e o nosso montante hoje de precatório está no valor de 409.373.970,71 e, conforme o decreto 9505 de 2010, onde estabeleceu uma alíquota para os municípios, a Cubatão está com uma alíquota de 3,39% da receita corrente líquida. Ou seja, nós já pagamos esse ano de precatório, agora no segundo quadrimestre, o montante de 21.745.721,18. E aí nós temos que ficar atentos para que esse mapa de estoque desse ano não se altere nem aumente, para não aumentar a nossa alíquota. Se aumentar a nossa alíquota, a gente fica realmente mais engessado em relação ao nosso orçamento. Então, é preocupante. Um desembargador comentou uma vez que Cubatão paga precatório de nível de Estado. O município paga precatório de nível de Estado. O montante de 409 milhões não é brincadeira. E para finalizar, aí nós temos as dívidas que são consolidadas, não seriam outras dívidas, seriam dívidas já consolidadas pelo município. Dívida com a Sabesp, que a prefeitura reconhece como dívida, foi feito um parcelamento em exercícios passados e esse parcelamento não foi honrado. E está lá consolidado o valor de 3.031.402,91. Temos uma dívida de fornecedor de 119 mil, que ela vem se arrastando, a gente precisa identificar o que se refere a essa dívida. Tem uma dívida também uma confissão já consolidada pelo governo com a ProSaúde, que vem se arrastando nos nossos orçamentos e ainda não foi enfrentado por questões de restrições também financeiras e também porque isso foi também judicializado. Hoje a dívida com a ProSaúde, que está consolidada no orçamento, é de 11.304.987,19. E temos hoje um acordo de parcelamento do PASEP. Esse está em dia, isso a gente consolidou no começo dessa gestão, quando não foram repassados os PASEPs dos exercícios passados, e aí, por conta disso, a Receita Federal tinha retido o nosso FPM. E a gente teve que correr, porque a gente tinha bloqueios importantes de FPM, e FPM é uma transferência importante para a gente ajudar a gente a sanear as contas do mês a mês. A gente fez um acordo de parcelamento, deu mais de 10 milhões, pagamos a primeira parcela de 10%, e o restante a gente parcelou, se não me engano, 60 vezes, está em dia, e hoje o saldo é de 6.090.508,86. Essas são as dívidas. Agora, com relação à Sabesp, eu queria fazer uma observação, que aí são dívidas consolidadas. Mas nós temos no orçamento, naquele estoque de restos a pagar, nós temos, com a Sabesp, nós temos dívidas, eu até anotei aqui, que é um dado importante, Sabesp, consolidado tem 3 milhões aí, e temos também liquidados a pagar, ou seja, a prefeitura reconhece, né, como dívida da prefeitura, mais 14.657.706,38, totalizando uma dívida com a Sabesp de 17.689.109,29. Né? Consolidado, 3 milhões, e liquidados a pagar, mais 14 milhões.
Agora, é importante o seguinte, que nós temos créditos com a Sabesp também. Esse governo lançou, por conta daquela decisão do Supremo, onde afasta a imunidade recíproca entre os entes, entre as concessionárias, e nós temos aqui em Cubatão a Sabesp, né? A Sabesp tem alguns próprios aqui, onde ela explora a sua atividade, e nós lançamos os últimos 5 anos de IPTU da Sabesp, que dá hoje um crédito para a Prefeitura de 17.339.014. E tem também uns débitos lançados em face da Sabesp, de ISS, de tomador de serviço, mais 3 milhões, dá um total de crédito de 21.135.957,58. Ou seja, a gente tem uma dívida com a Sabesp, mas temos créditos também consolidados. É lógico que a Sabesp vai recorrer em relação ao IPTU. Já recorreu, nós lançamos inicialmente em 2017, e depois ela recorreu em 2017, a gente já está rebatendo, a gente não reconheceu o recurso, que está na esfera administrativa ainda, o CONTRIN também não deve aceitar, e, na sequência, a gente lançou os últimos 5 anos de IPTU da Sabesp, que dá esse total de 17 milhões só de IPTU. Okay? Então, a gente tem uma conta aí para se fechar, como estão aí em tratativas para a questão da renovação da concessão, isso já foi repassado para o gabinete, desses débitos e esses créditos que nós temos com relação à Sabesp. Isso é importante, dar publicidade para mostrar que nós estamos atentos às nossas responsabilidades tributárias e não ser ineficientes por conta da arrecadação de tributos. E como nós temos decisão favorável do Supremo em relação a essa questão das concessionárias, nós corremos e lançamos IPTU dos últimos 5 anos, assim como vamos lançar também de outras concessionárias que se encontram nesse mesmo perfil. Era isso que eu tinha que apresentar nesse momento. Agradeço a oportunidade desta Câmara, ao nosso presidente Antônio Vieira e os demais membros. Um forte abraço, estou à disposição para tirar qualquer dúvida. Muito obrigado, senhor Genaldo, secretário de Finanças do município de Cubatão, pela apresentação. Convido agora o servidor Douglas Lisboa Nogueira, chefe da Divisão de Contabilidade e Finanças, para proceder à avaliação do cumprimento das metas fiscais prevista da Lei de Responsabilidade Fiscal, no tocantes às despesas com pessoal, na forma prevista a lei na linha A, do inciso 3º do artigo 20. Dando continuidade, passamos então a apresentar os números referentes à gestão financeira desse legislativo. Bom, nós estamos tendo um probleminha técnico aí para vocês poderem visualizar os números, mas vai apresentando pausadamente para vocês conseguirem refletir sobre esses números.
Nosso orçamento anual é da ordem de 44.739.000. Não houve suplementação. No exercício já foram empenhados 41.175.792,23, restando então a empenhar 3.563.207,77. Já foram liquidados. Douglas, dá licença. Podemos aguardar um minutinho para a gente colocar aqui na tela? Pode ser, não? Por favor? Obrigado, hein? Bom, dando continuidade, como os senhores podem observar, aquilo que eu havia exposto, o nosso orçamento anual é na ordem de 44.739.000, não houve suplementação, permanecendo a mesma coisa. No exercício, já foram empenhados 41.175.792,23, restando a empenhar 3.563.207,77. Esse valor empenhado já foram liquidados 24.193.983,73. Restos a pagar. Vieram de despesas empenhadas e não liquidadas no ano passado, foram inscritas em restos a pagar, processados, R$ 2.012,23, não processados, R$ 1.630.039,14. Só para uma explicação, como o secretário de Finanças já havia exposto, só que o resto a pagar ele tem uma divisão. Existem aqueles que passaram pelo que o secretário falou, e são aqueles que passaram pelo processo de liquidação da despesa. Esses são os processados. Existem aqueles que foram empenhados, mas que não passaram pelo processo de liquidação da despesa, que são os não processados. Foram baixar, no período não houve baixas por cancelamento, foram pagos R$ 578.056, restando um montante a pagar de R$ 1.054.050,81. A nossa disponibilidade financeira em 31 de agosto, orçamentário, nós tínhamos R$ 5.632.016,27. Restos a pagar de R$ 1.054.050,81. Depósito diversos de R$ 292.674,36. Ordens de pagamento não pagas do exercício, R$ 9.891,94, totalizando uma disponibilidade financeira de R$ 6.988.633,38.
estava mesmo. Vamos agora ao demonstrativo da nossa despesa com pessoal. No exercício anterior, para uma receita corrente líquida de R$ 941.507.116,92, nós gastamos R$ 28.966.071,55, o que representava 3,08% da receita corrente líquida. No exercício que nós estamos, no quadrimestre que nós estamos analisando, para uma receita corrente líquida de R$ 939.230,52, nós gastamos com pessoal R$ 28.179.717,25. Como pode ser observado, mesmo houve uma redução tanto em termos relativos como em termo absoluto. Em termo relativo, mesmo havendo uma queda na receita corrente líquida, nós proporcionalmente gastamos 3,01 contra 3,08. E em termos absolutos, de 28.966 para 28.179. Sendo o nosso limite prudencial de R$ 53.314.336,14, que representa 5,7%. E de um limite legal, que é o máximo que poderíamos gastar, se a Receita também comportasse isso, desse para tanto, R$ 56.120.353,83, representando 6%. Era só o que eu tinha que apresentar. Estou à disposição. Obrigado, senhor Douglas. Dando prosseguimento, franqueio a palavra para quem dela deseja fazer uso. Vereador Ivan, por favor. Bom dia a todos, bom dia, presidente, bom dia, Genaldo. Primeiramente, Douglas. vereador, eu queria agradecer a sua presença aqui. Obrigado, irmão. Então, primeiro, parabenizar aí pela exposição dos números, né? Eu acho que a cidade ganha com essa exposição, porque podemos explicar, né? A questão dos dinheiros, onde está sendo gasto, que tem a pagar ainda. Mas eu queria fazer, na verdade, o secretário Genaldo, reiterar um pedido sobre essa questão da informação da Sabesp. Eu já tinha feito isso na outra audiência, eu pedi para que me enviasse, né, o valor total desta dívida da Sabesp aí, justamente com a questão dos parcelamentos. Mas hoje você trouxe alguns dados novos aí. Eu confesso que fiquei um pouco confuso com essa questão desta dívida, de ter esse dinheiro a receber ainda. Aí eu reitero esse pedido, né, de envio, que a gente tem uma comissão em aberto aqui, uma comissão de inquérito que versa sobre essa questão da Sabesp. E é óbvio que toda e qualquer informação pertinente à Sabesp, envolvendo a Sabesp, para a gente é de grande valia, até porque logo em breve estaremos apresentando um relatório final aí dessa SEI. Então eu reitero, aproveito, presidente, e reitero ao secretário Genaldo que nos envie esses números, mas por escrito, eu sei se é através de um relatório de ofício, mas que ele seja o que você pontuou, né, verbalmente aí, que nos envie por escrito. E é só, presidente, eu agradeço. Obrigado, vereador. Eu vou reiterar, enviaremos através da comissão um ofício a pedido do vereador, pedindo tanto do crédito como da dívida com a Sabesp. Secretário. Presidente, vereador, é um prazer falar com você, Ivan. Realmente, os números são públicos e devem ser transparentes. Finanças, assim que receber o ofício da comissão, nós estaremos preparando as informações lá, contábeis, financeiras,
e também apresentando um relatório também da parte da Receita, daquilo que está lançado em nome da Sabesp. Obrigado, secretário. Vereador Massinho. Eu queria só complementar a fala do vereador Ivan e também do vereador Toninho. Você falou também das demais concessionárias. Se de repente nesse relatório você pudesse também enviar para nós quais seriam essas concessionárias, até que, para que nós pudéssemos ter conhecimento, e aquelas que realmente têm as suas obrigações para com o município. Então a gente sabe que tem inúmeras, mas tem algumas que ela vai se enquadrar nessas obrigações ou não. Então seria importante também para que a gente possa estar fazendo essa busca e acompanhamento, dando suporte para o executivo. Perfeito, vereador Massinho. Já vou me antecipar, assim, mesmo que não chegue o ofício em tempo hábil, vou me antecipar, vou pedir um relatório lá do pessoal da Receita de Tributos, para já informar aquilo que foi lançado em relação a outras concessionárias, e aí os estudos que nós estamos fazendo em relação a outras concessionárias, para saber se foram lançados, se houve alguma impugnação e em que nível estão essas impugnações. Alguém quer fazer alguma pergunta no plenário? Secretário, eu gostaria de fazer uma pergunta para o senhor, por gentileza. É uma dúvida que todos nós, acredito, os vereadores e os servidores municipais, né? Que vocês estão falando aqui em despesa com o pessoal, no valor de 935 milhões, 339 mil, né? 936 milhões, né? Uma global aí. Despesa com o pessoal, né? A líquida, né? Então, aqui está os 48%, vamos falar em porcentagem, 48% do despesa pessoal em cima disso, correto? Isso aí, eu gostaria que você explicasse para nós, por gentileza. Aí entra o Fundeb também. O que entra com essas despesas aí? Deixar bem claro para a população que está assistindo na TV Câmara, e para que os vereadores também, eu tenho algumas dúvidas em relação a isso aí, se é legal entrar o Fundeb nessa despesa. O pagamento com os servidores, ou seja, com os professores. Sim. O Fundeb, ele deve ser utilizado, tem um percentual mínimo que você deve usar com despesa com o pessoal. Isso está previsto no regulamento que disciplina o Fundeb. Usado com o recurso do Fundeb para pagamento de pessoal da educação. Isso é legal. Sim, minha pergunta foi, é legal pagar para os professores, tirar o dinheiro do Fundeb até os 100%, pode tirar, e pagar para os professores, correto? Mas esse dinheiro que foi tirado do Fundeb, ele entra na folha como pagamento? Sim. Dessa forma que é feito? Sim. Você vai definir o montante de recursos que é pago com pessoal, com folha de pessoal, e você vai definir o percentual mínimo gasto com pessoal. Tudo que foi gasto com pessoal é que você tem que levar em consideração a receita corrente líquida, né? Quando você recebe as transferências ICMS, você recebe as transferências FPM, recebe as transferências IPVA e outras transferências constitucionais, quando você recebe, ela vem bruta e já faz a dedução do Fundeb. Essa dedução entra naquelas contas retificadoras que depois vai para um fundo e retorna para a Cubatão com base no número de alunos. Então, assim, agora é importante, Cubatão acaba financiando outras cidades. Por quê? Porque o nosso montante de recursos de transferência, de ICMS principalmente, ele é maior do que a maioria dos municípios do Brasil, então a gente contribui mais para o fundo e recebe uma diferença, um valor menor em relação ao Fundeb. Mas esse recurso que é consignado para o gasto com o pessoal também contempla essa questão do Fundeb. Correto. Minha segunda pergunta, secretário, gostaria que o senhor explicasse para o munícipe, para essa casa de lei, quando está aqui no resta pagar, onde nós temos ali os 274 milhões, ainda que foi amortizado aqui, ainda resta pagar 149 milhões, está falando aqui que foi cancelada a importância de 69 milhões, 68 milhões e quase 69 milhões.
Gostaria que o senhor explicasse para os munícipes o que é essa palavra cancelada, essa importância, o porquê foi cancelada essa importância. É aquilo, vereador, presidente. Quando você realiza a despesa, você faz o empenho, né? Esse empenho, como falou o Douglas aqui, ele liquida, aí é processado, ou ele não liquida, é não processado. Quando ele liquida, é que o governo reconhece que aquele bem e serviço foi, de fato, entregue ou prestado. Quando a despesa não é não processada, ainda não teve o reconhecimento do governo, da prefeitura, de que aquele bem foi entregue ou aquele serviço foi prestado. E aí, o que a gente pede? A gente manda os processos para cada pasta gestora, educação, saúde, obras, para ela informar se aquela despesa que foi empenhada foi efetivamente realizada. Quando tem a informação pela pasta gestora, porque finanças não faz a gestão das pastas, a gente faz a gestão contábil e financeira. Quando a informação é positiva de que aquele bem, aquele serviço, ele não foi realizado, apesar do prévio empenho, algum motivo não foi realizado, então a gente da praxe contábil e de responsabilidade você cancelar aquilo que você não realizou. Isso aí você tira do balanço do município, porque um balanço onde não trata os seus restos a pagar, ele tem consequências, porque o balanço fica negativo, isso tem impacto na liquidez, isso tem impacto nas questões que o município pode querer pleitear alguns financiamentos, alguns empréstimos importantes para o município e acaba não recebendo esses financiamentos porque as contas não são positivas, por conta justamente de não se tratar com responsabilidade dos restos a pagar. Obrigado, presidente. Excelente resposta. Alguém mais quer fazer alguma pergunta no plenário? Agradecendo a presença de todos que atenderam o presente convocação, esclareço que os relatórios apresentados nessa audiência receberão parecer técnico da Comissão de Finanças e Orçamento, encaminhados da forma da lei. Declaro encerrados os trabalhos da presente audiência.
Bom, terminou agora há pouco aqui diretamente do plenário da Câmara Municipal de Cubatão, audiência pública de finanças. Fala agora com o vereador Toninho Vieira, que presidiu essa audiência tão importante. Vereador, bom dia. Gostaria que o senhor falasse sobre uma breve análise sobre o que aconteceu hoje, se as dúvidas foram sanadas. Bom dia. Bom dia, Maico. Bom dia a todos aí da TV Câmara. Sim, foi feito alguns questionamentos, né? Nós tínhamos algumas dúvidas em relação, principalmente a Sabesp. Enviaremos um ofício, porque soubemos hoje que nós temos uma dívida, sim, foi reconhecido pela Prefeitura, uma dívida com a Sabesp, mas nós temos crédito também, né? Através de uma lei federal, o governo municipal vai estar cobrando o IPTU e o ISS da Sabesp, aonde que esses créditos passam da dívida, é acima do valor da dívida que a Prefeitura deve para a Sabesp. Então, essa é uma dúvida que eu vou enviar um ofício agora para o governo municipal, para o secretário de Finanças, para que eles nos enviem isso aqui para essa casa de lei, para que nós possamos avaliar direito essa questão aí, né? E dos restos a pagar também, que teve algumas dúvidas, nós tiramos algumas dúvidas. Eu acho que é necessária a audiência pública, é importante, mas eu gostaria de salientar aqui, eu acho que é fundamental a população estar presente, né? A Câmara colocou aí no seu site, colocou no Facebook, né? Então eu acho que é importante, Michael, a importância da população estar presente na audiência pública, né? A gente lamenta muito porque o número de pessoas são muito pouco aqui da comunidade nossa. É lamentável isso, uma audiência pública que fala dos recursos financeiros da nossa cidade. É uma preocupação que os vereadores têm, é uma preocupação que a população também tem, mas eu acho que tem que estar presente, né? Para poder fazer uma questão que é aberto para todos, né? Eu acho que isso é fundamental. Satisfeito com os números? Sim, nós temos algumas dúvidas, sim. Vou esclarecer que temos algumas dúvidas, sim. É óbvio que essa aí ela não é tão detalhada, essa audiência pública, da forma que nós gostaríamos. Até nós somos fiscalizador, né? Então, por isso que a gente tem que ter essa audiência pública e fiscalizar da forma que a gente tem que fiscalizar corretamente. Temos, sim, algumas dúvidas, mas nós estamos fiscalizando, estamos de olho, sim, para que o dinheiro de verdade da nossa cidade seja gasto corretamente, da forma mais para a população que tem que ser, né, Michael? Transparência. Transparência total, é isso que nós pedimos até para o secretário, para expor mais os recursos na transparência, porque isso é lei também, né? Acho que isso é fundamental. Mas eu agradeço aí o secretário de Finanças, também agradeço o Douglas aqui, que é o nosso responsável pelo financeiro aqui da Câmara Municipal, né? O vereador Ivan, que estava aí presente, o vereador Massinho, o Rodrigo Alemão, que é o nosso presidente, também estava presente aqui, e os demais vereadores aí. Vereador, obrigado, bom dia. Um bom dia a todos, fique com Deus. Cubatão, acima de tudo, e Deus acima de todos. É isso aí, vamos ficando diretamente aqui do plenário da Câmara Municipal de Cubatão. A você um forte abraço e continue na programação da TV Câmara Cubatão. E até mais.